E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está dividido aqui em 4 partes e como sempre, tem muita coisa pra gente comentar. Na verdade, não sei nem porque eu falo isso, porque qual é o dia que esse país para? Mas gente, eu quero começar o vídeo de uma forma um pouco mais leve, com algumas notícias que envolvem política, questões identitárias, aliados do Lula, né? Jair Messias Bolsonaro, inclusive jornalista do UOL, falando que está com raiva do Lula porque ele teve que concordar com Bolsonaro. Aí a gente vai falar de um rapaz que já tá, né, entrando no desuso, ninguém mais liga muito para ele, que é o Nicolás Maduro. Saiu uma nota muito interessante e eu quero mostrar para vocês. Só que a outra nota mais interessante ainda fala sobre os movimentos democráticos que o Lula vem fazendo e que eu acho que a gente tem que prestar atenção na besteirinha. E como sempre, né, vem pelas mãos do flautista de Genebra, porta-voz da ONU. Aí depois, ontem tinha um assunto que eu tava doido pra comentar, falar sobre porta giratória. E eu já falei pra vocês também, né, quando não dá pra falar de um assunto em um determinado dia, eu não me estresso porque eu sei que vai chegar a hora. E essas 24 horas saíram várias outras notícias para poder ilustrar o que eu quero falar com vocês. E eu ia falar bastante de porta giratória. Rapaz, um negócio assim que tá se tornando talvez o padrão da política nacional e dos grandes empresários e campeões nacionais que operam nesse Brasil. Aí tem muita coisa que vai nos conectar ao Brasil do Lula. Serão algumas notícias sobre mudanças no Banco Central. Possivelmente aí o Campos Neto pode sair mais cedo. E aí a oposição já falou um pouco sobre isso. E eu achei algo muito estranho, que foi o Guido Mantega ser entrevistado pelas 3 irmãs. Não tô falando de 3 irmãs, tô falando daquele conglomerado de 3 empresas de comunicação. Enfim, quero falar sobre isso. Não acho que vai ter tempo de falar sobre eleição. E depois dessa longuíssima introdução... Uai, por que não mudou? Vamos começar o vídeo hoje. E vejam só. Governo Lula, né, mais um deslize, mais um gafe, pegou uma foto icônica, que é da Rebeca Andrade. Ela ganhou o ouro, e todo mundo aí falava da Biles, né, Simone Biles, acho que é o nome, né, uma ginasta americana, que é assim, sensacional. E aí a Rebeca ganhou, e você vê essa cena, 2 americanas reverenciando a Rebeca, falando, rapaz, você é a rainha. Aí o que o governo Lula fez? Eles arrancaram a Rebeca da foto e colocaram ali um ícone mal feito, computadores para inclusão. Aí a CNN noticia, né? Ministério das Comunicações pede desculpa e apaga post que tirava Rebeca Andrade do pódio. A gente podia parar por aqui e só falar mais um absurdo que o Lula fez. Só que tudo no Brasil, se você vai atrás, você sempre consegue trazer algo mais interessante e um pouco mais profundo na discussão. Aí vem ali Jair Messias Bolsonaro. Esse daqui é o print que eu bato para ir pro Atlas. Você pode ver, ó, tô bonitinho, bem recortado. Ministério das Comunicações do Lula retira Rebeca Andrade de sua foto histórica, em primeiro lugar no pódio das Olimpíadas, e troca por um computador em publicação no Instagram. Isso daqui é como... bonitinho, pra gente guardar pra história. O print original de Bolsonaro, ele fica assim, ó. O inscrever-se... Não é que eu não sou seguidor de Bolsonaro, mas sempre aparece pra mim o inscreva-se. E acho que isso acontece comigo no perfil de Bolsonaro, no perfil do Elon Musk, do Joaquim Teixeira, e tem mais alguma pessoa. Não sei por quê. Eu sigo os 3. Mas enfim. E como eu... também sou cadastrado nas notas da comunidade. Vez outra, quando tenho um tempo, vou lá, classifico algumas, se eu acho útil, se eu não acho. Escrever, acho que eu não escrevi. Eu acho que nunca escrevi na comunidade. Mas chega lá, tá assim, ó. Classificar as notas da comunidade propostas. E aí vocês que podem nem ter Twitter, né? Mas vocês já devem ter visto aqui em algum vídeo que eu trago. Fala, pessoal, olha a checada que a turma tomou, a checada que a Globo tomou. Tem uma checada da CNN pra vocês verem. Vou até mostrar. Pra quem nunca viu uma checada é isso daqui, ó. Tá aqui um tweet da CNN. Rebeca já recebeu... Desculpa, da Veja, porque a CNN também ganha checada direto. Rebeca já recebeu 1.300.000 do Bolsa Atleta. Essa nota dá a entender que, rapaz, ela tá ganhando muito dinheiro. Aí o que é a checada? É aquilo ali, ó. Os leitores adicionaram um contexto que acharam que as pessoas poderiam gostar de saber. A nota induz o leitor a julgar que a atleta recebeu quantia exorbitante.
Entretanto, foram 1,3 milhão ao longo de 12 anos. Dividindo-se 1,3 milhão por 144 meses, o resultado é uma quantia mensal mais ou menos R$ 9.000. Olha só como são as coisas, né? Só que para aparecer essa nota em destaque e para todas as pessoas do Twitter, aí... Cadê? Quem faz parte do programa de notas tem que clicar ali, ó, classificar as notas e você vai dando aval, né? Essa nota é bacana, porreta, né? Ela traz um contexto, traz isso, daquilo, outro, é só cliques. E aí o Twitter tem um algoritmo que quando ele detecta que pessoas de diferentes bolhas entendem que aquela nota é útil, aí esse classificar nota desaparece e aparece a checada. Aí eu cliquei. Eu adoro clicar nessa checada de Bolsonaro. Acho que eu nunca trouxe elas em vídeo, mas eu boto a mão assim na consciência e falo, rapaz, é o petismo. Isso é o petismo. Quer saber o que é o petismo? Bolsonaro faz essa postagem. Você vê que o ministério pediu desculpas. Eles sabem que erraram. Aí você vê lá o petista. Notas que sugerem, né, que merece ter um contexto adicionado. Olha o que o petista escreveu. A postagem realmente aconteceu, mas também aconteceu o sucateamento no esporte do esporte no Brasil por parte dos governos Temer e Bolsonaro. Não que fosse maravilhoso antes, mas o autor do post não fez nada para melhorar a situação e nem investimento. Obviamente isso aqui não vai para frente, né? Porque só quem acha que isso daqui tem algum tipo de utilidade são os petistas. E não adianta 1.000 petistas, 1 milhão de petistas falar que isso aqui é útil, porque só prova que é uma nota que está restrita ao petismo. Aí você vai ver os links, né? As fontes. ICL, Instituto Chupa Lula, Brasil de Fato, jornal fundado até pela turma da MST, tem ligações com a MST. Depois Brasil de Fato de novo. E depois tá lá a Câmara dos Deputados, né? E o Sindimetal, um sindicato. Isso é o petismo, gente. Isso é o petismo. Virou uma doença. É uma patologia. É o petismo. Por outro lado, você vê o petista Sakamoto lá do UOL concordando com o Bolsonaro, falando com raiva, mas Lula, tu me fez concordar com o Bolsonaro. Ele fala isso. Na brincadeira, né? Aí essa atrapalhada da comunicação do governo Lula. Ô, Fabiola, o ministro do hipismo, né, deletou a Rebeca, é isso mesmo, ministro do hipismo. O Juscelino Filho é uma pessoa que entende muito mais de cavalos, como a gente vai comentar, do que qualquer outra coisa, e está no Ministério das Comunicações apenas em nome da governabilidade para ajudar o governo Lula, né? O que me deixa mais irritado com essa postagem é que o Minicom, Ministério das Comunicações, com essa barbeiragem absurda, me fez concordar totalmente com a postagem de Jair Bolsonaro, né? E por isso nunca vou perdoar o Ministério. O ex-presidente está errado? Não tá. Ele simplesmente falou, olha, o governo Lula, o Ministério das Comunicações do governo Lula apagou a Rebeca, nossa principal medalhista olímpica, e colocou no lugar uma propaganda, né? A gente não sabe quem teve essa ideia de jerico, de sacar a imagem de uma mulher negra, de origem pobre, que se tornou nossa principal medalhista e é, neste momento, um dos nomes mais falados em todo mundo, e colocar um desenho mal feito, né? Pois é, né, Sakamoto? Pois é. Aí vem a Globo News. É machista, né? Está pagando a mulher, diz André Sadi. É sobre o post aí e fizeram análise sobre isso. É curioso. Mas fica nisso, né? Não, é machista. Tá aí. E que mais? Eu não acho que tenha que ter algo a mais nisso daqui. Eu até entendo se o governo quiser falar que é uma sátira. Mas, gente, na boa. Tu já imaginou se isso aqui fosse no governo Bolsonaro? A turma ia atrás do TCU, atrás do CGU, ia pedir a cabeça do ministro, ia ter alguém aí que ia falar, né, que, alguma pauta aí woke, falar, meu Deus, cortou a mulher de propósito, é um machismo, já é isso. Sabe assim, uma ladainha, o caso ia crescer muito, principalmente algum deputado do PSOL ia entrar com nota de repúdio. Sabe assim, o maior absurdo de todo é cobrar a demissão da pessoa, ia expor quem era a pessoa, né, que trabalhou na pasta, se não achasse alguém, ia colocar a culpa no ministro, em Bolsonaro. Mas aí fica nessa, né? Não, um repúdiozinho na Globo e fica por isso mesmo. Aí a Andréa Sadi ainda comenta, né? Ela traz os bastidores. Tem até bastidor pra saber de uma nota. Não é um problema isolado e precisa haver alinhamento.
O governo alega que os ministérios que publicaram imagens polêmicas são comandados por aliados e não por integrantes do PT. Tá, mas e o que é que tem? É aliado, né? Então o PT não tem culpa? O PT só tem responsabilidade? Não entendi. Eu realmente não entendi. Mas tudo bem, né? Tá ali. Esse é o petismo. Vai estar aqui a checada, vocês já viram? E aí, começando agora a nos aprofundar no vídeo de hoje. Esse daqui é um tema que a gente sai dessa conversa, né? Meu Deus do céu, umas coisas que acontecem, mas tem que registrar pra gente não esquecer. A Olimpíada só a cada 4 anos, uma vez a cada governo, e o Lula deixou sua marca. O Lula e os petistas. Mas realmente, o Lula conseguiu. Eu tento me lembrar, será que teve algum governo no Brasil? Pior que a Olimpíada deve ter alguns séculos, né? Não, mas as Olimpíadas modernas, acho que tem mais de 100 anos, muito mais de 100 anos. Será que teve algum governo que conseguiu chamar mais atenção do que os jogos, que dos atletas? Porque o Lula conseguiu. Com suas postagens, com o deslumbramento da Janja, entre outras coisas. Aí a Tsuki postou aqui uma nota até do Globo Esporte, né, da Globo. O maior ganho a nível social dessa Olimpíada foi escancarar para o mundo a narrativa da sustentabilidade. Talvez eu nem abrisse essa nota para ler. Talvez eu ficasse só na manchete se eu visse alguém colocando um recorte. Só que a Tsuka ela colocou, não assim, bonitinho, né, destacado, mas para ir pro Atlas tem que estar organizado. Nadador britânico diz que atletas acharam vermes em comida da Vila Olímpica. E aí envolve a questão, né, o pessoal queria comer carne e tudo mais. Só que vejam como são as coisas. Diante do que a Tsuki falou isso daí, né? Narrativa, só porque encontrou verme? Não. O nadador também reclamou do que chamou de narrativa de sustentabilidade. Uma das promessas dos organizadores das Olimpíadas era de que 60% das refeições fossem sem carne e 1/3 delas baseado em vegetais. Aspas. O narrador falou assim, ó, a narrativa da sustentabilidade foi empurrada para os atletas. Eu quero carne, eu preciso de carne para performar, e é isso que eu como em casa? Por que eu deveria mudar? Uma boa pergunta, né? Mas o mundo não está muito preocupado com as Olimpíadas, né? A agenda política ainda está mais ou menos na Venezuela. Eu só quero mostrar 2 coisinhas para vocês hoje, que são bem breves. A próxima é muito mais interessante. Aqui é só aquela passada de pano padrão da imprensa, né? Segundo a Basília Rodrigues, o governo Lula não se manifesta. Quando o governo Lula não se manifesta sobre a vitória de Maduro, também não significa o reconhecimento da vitória de Edmundo Gonzalez. O Brasil está se posicionando ao lado do país Venezuela e não do governo. Mas como assim? Ao lado o país é o seu povo. E o povo até que, sei lá, até que novas informações surjam, o povo tá com o Edmundo Gonzalez. Então eu não consigo entender uma coisa dessa. Eu não consigo entender. É aquela passada de pano básica. Aí, gente. Coincidências, né? Coincidência. É engraçado como são as coisas. 6 dias atrás eu tava falando de orçamento, aí o Estadão publica a editorial de orçamento. Aí comentou ontem sobre a questão das atas, né, da oposição, explicando como que a oposição chegou naquele determinado número e a importância de entender esse processo e por que a imprensa não dava destaque para isso. Teve outro dia, semana passada, que eu coloquei algumas notícias no final de semana aí, sobre o que está acontecendo no Brasil, algumas coisas ligadas até a Agenda Verde. E eu achei engraçado, porque as notícias, elas tinham sido ali mais ou menos do meio pro final de julho. Só que eu queria trazer para não ficar para trás. Aí, depois que eu terminei o vídeo, veio um portal de imprensa, também soltou uma nota sobre isso, tá bacana, fez uns gráficos assim interessantes. Eu tento não deixar me levar, mas tem horas que eu me pergunto, rapaz, acho que tem alguém me assistindo, viu? Mas tudo bem, tudo bem. Aí veja como são as coisas. Nota do Guilherme Amado, o maior petista do Metrópolis. O homem que o que ele escreve, rapaz, é letra da lei. É um homem que colocou Felipe Martins na cadeia. É um homem que fez muito empresário aí sofrer busca e apreensão. Aí o Guilherme nos conta
que um estudo de Michigan não encontra fraude em atas da oposição venezuelana. Um estudo do pesquisador Walter Mebane, da Universidade de Michigan, especialista em detecção de fraudes eleitorais, não encontrou evidências de fraude nas atas de votação divulgadas pela oposição da Venezuela. Entre os dados dessas atas, que totalizam 81,7% das atas eleitorais da eleição venezuelana e 24.532 mesas de votação, o que a gente comentou ontem, o candidato de oposição Edmundo Gonzalez teve 7,1 milhões de votos contra 3,2 do ditador do país, Nicolás Maduro, que foi o que a gente comentou ontem, dando um total de 10,6 milhões de votos. Em seu estudo, Mebane utilizou ferramentas estatísticas de perícia eleitoral. Sua avaliação apontou que, do total de 24.500 mesas de votação abrangidas pelas atas divulgadas pela oposição, apenas 2 podem ter sido alvo de fraude, ou seja, uma quantia de votos pequena. Ainda assim, o intervalo de credibilidade de 99,5% do estudo não permite afirmar que tenha ocorrido fraude mesmo nessas 2 mesas. O estudo do pesquisador compara os resultados das atas da oposição venezuelana com outras eleições no país entre 2000 e 2013 e o pesquisador concluiu que as eleições de 2024, conforme as atas analisadas, são as que têm menor probabilidade de terem sido fraudadas. Ainda assim, o Maduro está eleito, segundo o CNE, e o CNE até o momento, e o Guilherme Amado relembra, apesar de pressão internacional, as atas do CNE, que reconheceu a vitória de Maduro, ainda não foram divulgadas. Engraçado, né? Vai fazer uma semana domingo agora. Peraí. Não. Já fez uma semana, já tá em terça-feira. Que dia hoje é quarta-feira, já tem 10 dias. Eu tô maluco. Eu tô louco. Tô percebendo que a câmera hoje também dá uma travada. Depois tem que consertar isso daqui. Talvez o áudio também não esteja 100%, tá meio com eco ainda. Fiz umas mudanças aqui. Mas enfim. Gente. E o governo Lula? O governo Lula tá do lado do povo venezuelano. Tá do lado do povo venezuelano, né? Não, desculpa. Não tá do lado do povo. O governo Lula está do lado do país Venezuela. O que é que mais precisa acontecer? Não digo nem pro Maduro sair, mas para acabar essa farsa em torno do Lula, que o Lula é um democrata, que o Lula está preocupado com o Estado democrático e toda aquela ladainha que o povo repete dia sim, dia também. O que é que tá faltando? Mas vamos lá. Sempre ele, flautista de Genebra, porta-voz extraoficial da ONU, Jamil Chad. É incrível. Só ele sabe desses babados. Quer saber os planos do Soros, os planos da ONU para o Brasil? Lê o Jamil Chad. Missão brasileira articula a rede internacional de defesa da democracia. Quando eu vi essa nota, no primeiro momento eu pensei que era aquela movimentação do Lula, que já tem alguns meses, que ele falou que já falou com Macron, com Pedro Sanches, falou com Biden, né? Que tá organizando aí, em paralelo à Assembleia da ONU, um encontro aí para unir os democratas contra os golpistas, né? Contra a direita. Eu achei que era isso no primeiro momento, mas não era. E esse assunto aqui, eu acho que ele vale a pena ficar de olho. E por que eu digo isso? Vamos olhar a nota, eu explico para vocês e dou um contexto histórico. Uma delegação de parlamentares brasileiros, organizada pelo Instituto Vladimir Herzog, costura a criação de uma rede internacional de defesa da democracia. Durante a visita do Lula para o Chile, no início dessa semana, deputados e senadores brasileiros e chilenos assinaram a declaração na qual se unem internacionalmente para combater as práticas antidemocráticas, entre as quais estão a desinformação, o discurso de ódio, a discriminação de gênero e raça e a promoção da violência política e o autoritarismo. A carta é um passo do compromisso sobre a criação de uma frente parlamentar em nível regional e internacional para a promoção da democracia no mundo. A iniciativa, que ainda contou com o apoio da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República do Brasil,
consolida a ambição dos deputados e da sociedade civil de consolidar uma rede de apoio internacional contra ameaças a instituições democráticas. E também querem promover o intercâmbio das melhores práticas legislativas. Aí veja, a Argentina vai ser o próximo país a ser visitado. Milei está com problemas. Já tem confirmação dos parlamentares chilenos para ir para lá. O mesmo grupo está costurando com a Colômbia e para a União Europeia. Para a União Europeia. É um negócio internacional, mundial. O processo começou quando o Instituto Vladimir Herzog organizou a missão aos Estados Unidos e permitiu a criação de um pacto entre parlamentares americanos e brasileiros para lidar com as ameaças da democracia. Ficou estabelecido que a iniciativa não seria apenas bilateral e que missões a outros países também seriam realizadas. Um dos princípios é de que o processo, ainda que tenha as ameaças da extrema-direita como pano de fundo, não incluirá apenas movimentos políticos e partidos de esquerda. Vai ter também os liberais. O objetivo é de ter adesão de todas as forças democráticas. Os liberais também. Isso daqui pode parecer mais uma bobagem, mais uma ida dentre tantos. O tempo todo eles estão falando isso daqui, mas esse daqui eu acho que pode crescer, pode dar mais confusão. E eu digo isso com base em quê? Com base no que fizeram com o Bolsonaro de 2021 até 2022, focando ali principalmente naquele período pré-eleição. Deputado americano, senador americano, Biden, ministro da Defesa, Laura Richardson, diretor da CIA que veio no Brasil também, né, fazer pressão. Quando você olha aquele movimento que aconteceu contra Bolsonaro, ele não nasceu do nada. Ele vem pela mão dos zongueiros. Quem começou a organizar o meio de campo, as visitas, né? Primeiro eles falam com os assessores dos parlamentares, foi a turma do Washington Brasil Office. Só que a turma do Vladimir Herzog, junto com a Comissão Arnes, junto com a Fundação Perseu Abramo, junto com Conectas e outras ONGs, estavam nesse processo. É essa turma que vai pedir ajuda ao amigo Biden para defender a democracia brasileira. Então, isso daqui não é só, eu não acho que é só mais uma, pode ser que não dê nada, mas isso daqui está seguindo o mesmo roteiro que eles aplicaram em 2022 contra Bolsonaro. O mesmo roteiro, o mesmo sem tirar nem pôr. E tô indo agora na Argentina. Tô indo lá criar problema pro Milei. Isso daqui vai continuar, vai aumentar, vai diminuir? Não faço ideia. O que eu sei é que Lula tá organizando um evento similar, em paralelo, né, à Assembleia da ONU. Vai ocorrer principalmente em setembro agora, acho que é setembro ou novembro. Enfim, até o final do ano vai ocorrer. Não, acho que isso aqui é aleatório. Em 2022, a gente começou a falar sobre isso desde o primeiro evento. Não lembro nem como foi. Eu lembro, na verdade eu lembro. Por partes como foi. Eu tava um dia no Twitter, eu vi o Dom Lancelotti compartilhando alguma coisa da Comissão Arnes, e aí eu entrei no site da Comissão Arnes para ver uma coisa totalmente aleatória, que acho que envolveu o Flávio Arnes, alguma coisa Arnes. E aí eu vi essa nota e eu falei, peraí, tá tendo esse tipo de encontro? Aí eu comentei. Em março de 2022. A coisa foi indo, foi crescendo. Teve abril. Em junho, já estava tendo reportagem na Globo, James Raskin, que era o esperto do presidente da CP do Capitólio de lá, falando com a Mira Leitão. E o negócio crescendo. E quando foi em 2023, né, em junho, que o Financial Times revelou toda a articulação que foi feita e tudo mais. E aí, depois disso daí, e com toda essa articulação, parte dos deputados, você via que as notas que saíam na imprensa, inclusive no pós-dia 8, quando teve a organização internacional, muita gente atribuiu ao Washington Brasil Office, né, todo esse processo de aproximação e tudo mais. Então tá aí, ó. A mesma turma está de volta. Agora, estamos ainda em 2024 e a turma já está em campo. E coisa antidemocrática é desinformação, né? Discurso de ódio, toda aquela ladainha que você já sabe. A observar para onde isso vai. É a turma do Lula. Esses são os democratas. Mas vamos lá. Gente, ontem eu queria falar sobre a questão de apostas. Falei pronto no final, mas não deu tanto tempo. Mas eu falei, não vai dar certo. Eu acho que foi ontem. Tem um dia, eu trabalho todo dia, mas tem um dia que minha vida é tão corrida que eu sinto que passou uma semana. Eu tô meio perdido nas últimas 48 horas. Eu fiz tanta coisa, dormi tão pouco. Que eu acho que foi ontem.
Mas independente de qualquer coisa, estamos falando de forma frequente, né, sobre alguns assuntos. Acho que foi isso que eu terminei o vídeo falando, né? Falou, pô, tem alguns assuntos que a gente fala um dia, outro, porque vai falando, e a coisa vai crescendo, então não pode deixar parado. E um dos pontos que eu venho batendo muito na tecla aí nos últimos meses é essa questão que envolve jogos, apostas, né, jogos de azar. Veja como são as coisas. Ontem, o Rafael Gloves, ele deu RT nele mesmo. Casas de apostas e jogo do Tigrinho tem mais capilaridade de controlar a inflação no Brasil do que juros do Banco Central. Alguns entenderão. Foi uma postagem que ele fez. Isso em 7 de março. Aí ontem ele compartilha falando, rapaz, cravada. E coloca ali a matéria do Valor Econômico, Grupo Globo. Apostas movimentam 130 bilhões de reais e ajudam a atrasar a retomada em consumo. O que é que o pessoal diz que faz a inflação subir? Um alto consumo. Todo mundo comprando, compra. A inflação começa a subir. E aí para você controlar o consumo, você joga a taxa de juros lá em cima. Aí o povo fica pobre, o povo não compra nada, então você controla a inflação. Essa é a lógica, é o dogma brasileiro, né? O tripé macroeconômico da linha ortodoxa. Só que o que você está vendo? O Brasil não está comprando nada. O consumo no país está caindo porque o povo está gastando dinheiro em aposta. 130 bilhões foram movimentados em apenas 3 anos. Gente, isso aqui é assustador. É muito dinheiro. Muito dinheiro. E o povo não tá ficando rico. O povo tá perdendo tudo que tem. O pouco que não tem, o povo tá perdendo. Aí veja. Hoje, o Estadão publicou um editorial sobre isso. O azar do varejo e das famílias. E eu acho que esse editorial aqui é importante. Mesmo o Estadão sendo um jornal golpista, isso aqui é importante. Finalmente o Estadão se preocupando um pouquinho com a população, o povo, principalmente o povo mais pobre. Num país marcado por desigualdade social, elevada pobreza e baixa renda, as apostas online, conhecidas como os bets, e os caça-níqueis virtuais, como o jogo do Tigrinho, prosperam vertiginosamente na mesma proporção em que deterioram finanças pessoais, prejudicam setores econômicos e impõem desafios à saúde. O Congresso Nacional e o Poder Executivo se empenharam em revestir de uma pretensa legalidade esse mercado bilionário para ampliar a arrecadação e irrigar os cofres públicos com dinheiro da jogatina, ignorando o que o jogo produz, né, de efeitos nocivos nada desprezíveis sobre os cidadãos. Pesquisas já começaram a captar a consolidação de alguns hábitos danosos, como deixar de consumir mercadorias e serviços para satisfazer sua compulsão pelo jogo de azar. As apostas esportivas online e os caça-níqueis virtuais levaram muitos brasileiros a dedicar boa parte de sua renda ao jogo, o que pode implicar restrições às necessidades básicas. Recentemente, um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, em parceria com a GP Pesquisas, mostrou que 63% dos brasileiros que fazem apostas online tiveram sua renda comprometida por essa prática. Reduzir a compra de roupas, reduzir no supermercado, gastos com cuidados de saúde, com remédio. Isso exemplifica a força dos jogos em detrimento do que deveria ser essencial. Tá parecendo o governo Lula. O povo está gastando com besteira em vez de gastar com o que é importante. Além disso, mais da metade dos apostadores pertence à classe C. Esse recorte indica que, em virtude da renda limitada e das dificuldades para poupar, esses brasileiros possivelmente passaram a depositar esperança na sorte. Isso daqui, para mim, é outro indicativo do Brasil. O cara olha para um lado, olha para o outro. Basicamente, tem muita alternativa. Fica perguntando o que eu vou fazer da minha vida para prosperar. E vê aposta como um caminho. Na falta de educação financeira, esses apostadores tratam a aposta como se fosse investimento. Fábio Galo, colunista do Estadão, professor da FGV, lembrou recentemente que a esmagadora maioria dos apostadores vai perder dinheiro, enquanto o investidor de mercado, se for relativamente prudente, dificilmente ele deixa de ganhar algo. Como ele escreveu, o tempo está a favor do investidor e não do apostador. E o pior que é, você pega seu dinheiro e você coloca que seja tesouro, você está ganhando ali uma coisinha, alguma coisa. Colocar em aposta, no final do dia, tu vai perder. Tu vai perder. Tu só vai perder. E eu acho que tu vai perder mais do que tu deveria. Porque o vício fala mais alto.
Mas enfim, mesmo investimento em ações, que para alguns pode se assemelhar a um cassino, representa um risco limitado para aqueles que procuram informação antes de comprar os papéis. Ademais, para além dos estragos em finanças pessoais e da disputa com o varejo, as bets e os caça-níqueis virtuais representam um problema de saúde mental. Especialistas já adotaram o neologismo beta para se referir a um vício que deriva da facilidade de acesso aos caça-níqueis ambulantes, e eles prevêem dificuldade da rede estatal para enfrentar mais esse problema de saúde mental, né? A área que o serviço público está bem despreparado. E o Estadão encerra falando o seguinte: com tantos entraves verdadeiramente prioritários a superar, o Brasil criou para si vários outros obstáculos com a disseminação da jogatina. A degeneração provocada pelas apostas e pelos caça-níqueis começa a emitir seus primeiros sinais, e esses alertas são preocupantes. As autoridades do Congresso e do Executivo não podem alegar surpresa. A irresponsabilidade ao chancelar essas práticas nebulosas que empurram as famílias para o endividamento, para a privação e para o sofrimento ainda terá um custo alto. A conta financeira e emocional vai chegar para toda a sociedade. E não me venha com aquela história, joga quem quer. Gente, isso aqui tá levando a um vício. As pessoas estão vendo que só tá dando errado. Só está dando errado e ninguém faz nada. Aí, veja como são as coisas, né? Virgínia e Zé Felipe, Munheiro, são novos embaixadores da Blaze. Ninguém liga pro pobre. Ninguém liga pro Brasil. Ninguém liga pra nada. O povo só liga pra si mesmo. Mas eu não tô aqui pra fazer um vídeo moralista, não. Eu tô aqui pra comentar sobre os problemas políticos. A gente vai falar, tá, beleza, falando que é a parte moralista da coisa. E, na nossa longa introdução, falei com vocês que a gente ia comentar sobre porta giratória. Porta giratória, né? Tá todo mundo vendo aí, rapaz, esse negócio de aposta aí tá andando, né? No Brasil, rapaz. O apoio do executivo, do Lula. Foi bem. Olha isso daqui. Ex-secretários de Haddad, que regularam bets, viram chefes da área de apostas em escritório. Peraí. Os ex-secretários do Haddad, que foram as pessoas que regularam essas apostas, bets, que desenharam a legislação compliance, eles viraram chefes da área de aposta em escritório. Mano, peraí, como assim, rapaz? Você cria a regra, depois você vai trabalhar na iniciativa privada. Não, Haddad, Lula, 2 integrantes do Ministério da Fazenda que estiveram à frente da regulação das apostas esportivas no país e deixaram a pasta, coordenam hoje a área de betting de um escritório de advocacia. A empresa possui entre os seus clientes 20 clubes de futebol, uma multinacional que coleta e analisa dados para a casa de apostas. O escritório atuou no lobby, que conseguiu legalizar as apostas esportivas no Brasil, tendo sido recebido pelo menos 5 vezes pelo ex-secretários para debater a nova legislação. Vem cá. Se eu tirar ali os 5 e coloco 17, né? Em vez de ser recebido 5 vezes 17, e se eu, né, tiro o nome, Ministério, né, tipo assim, aposta esportiva, tiro e corto o Ministério da Fazenda, coloco o Ministério de Minas e Energia, fica engraçado, né? Fica parecendo aquela história lá da MP do Odebrecht. Rapaz. Procurados, ambos disseram que receberam aval da Comissão de Ética Pública, né, da Presidência da República, para trabalhar como advogados após saírem do Ministério da Fazenda. Eles, no entanto, não deram detalhes à comissão sobre qual escritório e qual área assumiriam. Eu posso sair do Ministério? Pode. Não, vou trabalhar só. Mas não se preocupa não, é bobagem, tô de boa. Posso ir? Não, pode falar. Ex-secretária adjunta de Prêmios e Apostas Esportivas, Simone Vicentini, foi anunciada no último dia 17, 2 meses após sair do Ministério da Fazenda com a nova coordenadora da recém-estruturada área de betting esportes do escritório CSMV Advogados, com sede em São Paulo. Ela vai atuar ao lado do advogado José Francisco Mansur, anunciado como novo sócio da banca, em 5 de junho. Pouco mais de 3 meses depois de sair do ministério, onde ele ocupava o cargo de assessor especial da Secretaria Executiva, responsável pela regulação do tema na pasta do Haddad.
É por isso que as apostas no Brasil estão andando no governo Lula? Mansur, que esteve à frente de todo o processo de formalização e taxação das chamadas bets no país, era o nome natural para assumir a nova Secretaria de Prêmios e Apostas, criada no ano passado. Mas aí ele se demitiu, né? Exoneração a pedido. Teve lá uma briga por cargo, né? Eu vou sair. Eu não vou brigar por cargo, eu vou ser exonerado. Tanto Mansur quanto Vicentini atuaram na elaboração de propostas, tramitação e aprovação da Lei 14.790, que deu início à regulamentação das apostas de cota fixa no Brasil, além da publicação da Portaria 827/2024 de maio deste ano, que autoriza a operação das casas de apostas no país. Brabos. A Lei número 12.813, de 2013, que classifica como conflito de interesse quando ex-servidores do alto escalão trabalham nos 6 meses posteriores à exoneração em empresas que tenham estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou do emprego, né? Representantes da CSMV, advogados, foram recebidos pelo menos 5 vezes por Vicentini e Mansur quando estavam na fazenda. Aí devem ter visto, rapaz, vocês trabalham bem, viu? E, rapaz, tu trabalha bem demais, tu não devia ser funcionário público, não. Vem trabalhar pra mim. Os bons funcionários públicos vão todos embora, né? Ô, rapaz. Ô, rapaz. Ô, rapaz. Aí, o nosso grande congresso tem uma CPI, né? Tem uma CPI sobre apostas esportivas. E o ministro Flávio Dino autorizou que o ex-chefe de associação de bets a ficar em silêncio. Pode ficar em silêncio aí, tá de boa. Né? Não precisa se incriminar. Aí o Estadão publicou um editorial, dentro disso tudo tá acontecendo. Ética esquisita. Eu acho que a manchete é ruim. Eu acho que o título deveria ser Ética Petista. Ou Ética Lulista. Ou Os Amigos do Lula. A Ética dos Amigos do Lula. Acho que isso ficaria melhor, mais encaixado. Porque se fosse Bolsonaro, como seria assim? Ia jogar contra em Bolsonaro. Aí tá, Leo. Já no subtítulo, causa perplexidade o caso de ex-secretários da Fazenda que agora advogam para as bets. Pouco tempo depois de trabalhar na regulação das apostas, 2 ex-secretários do Haddad, né, pularam para o lado oposto do balcão. Esse eu acho meio feio, no lado oposto do balcão. Eu gosto da porta giratória, um negócio mais bonito, né? Daquele ar, sabe, peão. Às vezes tá na rua resolvendo na coisa, naquele calor. Aí você tá no banco, aquela porta giratória, tem aquele bafo de ar-condicionado. Fala, nossa, é coisa bacana. Agora, pular o balcão, eu não gosto disso não, eu acho meio feio. E passaram a defender, né, uma banca de advocacia os interesses de clientes do mercado de bets. O caso foi revelado em reportagem do Estadão, que ainda trouxe a informação de que a Comissão de Ética Pública, né, da Presidência da República não viu problema na atuação deles como advogados. Mas essa mesma Comissão de Ética viu problema no Gilson, criticando o Lula, viu problema no Salles, não viu problema do Juscelino. Se bem que o Juscelino não teve problema nenhum. Juscelino nunca erra, melhor ministro do país. Trata-se de notícia que causa perplexidade. Não sei de quem. E é o caso de perguntar qual é a ética que preside o Conselho de Ética da Presidência. Ora, um dos preceitos básicos da ética pública é a observância de quarentena na passagem à iniciativa privada. Eu só tô olhando aqui pra cá porque meu monitor tá quebrado. E como esse vídeo eu tinha recortado antes de quebrar, e vocês viram lá atrás, né? Eu baixei mais ou menos. Deixa eu botar aqui um base aqui, ó. Só pra vocês entenderem. Eu baixei o state mais ou menos aqui, ó. Eu até chegar o monitor. Deve chegar amanhã. Aí eu tô tendo que abaixar. Confusão minha vida esses dias. Aí eu falei essas 2 primeiras linhas, eu tô indo pro outro. Por certo, quem participa de processo para a criação de um ambiente regulatório detém não apenas o conhecimento profundo do assunto em questão, mas também uma rede valiosa de contatos acumulados ao longo de meses de negociação, detalhes sobre trâmites e até mesmo noções sobre brechas e atalhos que eventualmente possam ser utilizados. Mas você vai contratar alguém que trabalhou no governo pra quê? Eu acho que é exatamente pra isso, né? Pô, pelo amor de Deus, né, Estadão? Se eu tivesse um banco, eu ia querer contratar quem? Os secretários do Haddad que cuidam das finanças públicas.
e vai ser um escritório de bets, é isso daqui. Não é normal esse processo? Não é assim que o Brasil funciona? Não sei o que tem de errado. É de fato uma bagagem disputada por quem está do outro lado do balcão. No caso específico, um escritório que arregimentou os 2 experts atende 20 clubes de futebol e é um multinacional do setor de apostas. A maleabilidade da comissão de ética do governo Lula, da presidência do Lula, tem sido surpreendente e chega a pôr em dúvida o propósito do órgão como tutor das normas éticas dos agentes. São inúmeros exemplos recentes de decisões controversas. O sogro do Juscelino ocupou um gabinete no ministério mesmo sem cargo algum, como revelou o Estadão. Ele recebia empresários até mesmo na ausência do ministro. Mas o seu trabalho voluntário foi considerado compreensível pela comissão. Outro caso abafado pela comissão foi o processo contra o ministro da CGU, o Vinícius Marques de Carvalho. Também revelado por esse jornal, a CGU negociava acordo de leniência com a Novonó e era assessorada pelo escritório de advocacia, a VMCA, que o ministro mantinha com a companheira Marcela Matiuso. O caso foi arquivado no conselho. Depois que o ministro informou não ter união estável com a companheira e que se afastou do escritório para assumir a CGU. Diante de tanta generosidade, talvez esteja na hora de criar um conselho de ética para o conselho de ética. Um conselho de ética, conselho de ética. Aí, falando de ética, né, Lula? Isso aqui é normal, pelo amor de Deus. Eu não sei nem porque eu coloquei isso aqui na sequência. O favoritismo do juiz que soltou Lula na disputa por uma vaga no STJ. Rogério Favreto concorre contra outros nomes de peso, como Ney Belo, Carlos Brandão, Luiz Mendes, todos apoiados por ministro do Supremo. O desembargador, que concedeu um habeas corpus para Lula, na época que ele estava preso na Lava Jato, Rogério Favreto, é considerado indicação certa caso o nome dele entre na lista tríplice que deve ser encaminhado ao presidente. E tá errado. Rapaz, na época de Bolsonaro, se Bolsonaro fosse... se fosse com Bolsonaro, o mundo tava caindo. Se fosse com Bolsonaro, tava caindo. Aí aqui, ó. Olha, era Bolsonaro. Com filiados ao PT em chefias, PRF vive disputa por poder com suspeita de espionagem e dossiês. Ala auto-intitulada progressista. É uma brincadeira, viu? Mas enfim, após ser associada ao bolsonarismo. Associada por quem? Pela Globo, né? Entende? Após a Globo associar a PRF ao bolsonarismo, a PRF agora enfrenta uma nova disputa. Oh, quem poderia imaginar? Agora é disputa. Agora é disputa, né? Agora não é cooptação. O governo Bolsonaro é cooptação. Bolsonaro cooptou a PRF. Agora é com amor. A PRF enfrenta uma nova disputa interna, né? Com contornos políticos. De um lado, uma auto-intitulada ala progressista conta com apoio de parte da bancada do PT e critica a gestão do atual diretor, Antônio Fernando Oliveira, por suposta perseguição a adversários. Do outro, o grupo de Oliveira diz que é vítima de dossiês e espionagem por resistir à pressão de setores petistas para nomear mais quadros partidários nas chefias do órgão. Como o debate é em curso sobre a politização, a PRF mantém hoje 5 superintendentes filiados ao PT. Mas ela era bolsonarista, viu? Tinha algum PRF filiado ao partido de Bolsonaro? Ao PL? Não, né? Lula tem 5. Mas quem politizou a PF foi quem? A PRF foi Bolsonaro. Em troca de mensagem entre policiais e parlamentares do PT, a ala dita progressista da PRF acusa a cúpula do órgão de ainda ser vinculada ao bolsonarismo. Pronto. O cara indicado pelo Lula, o Toninho é bolsonarista. Rapaz, aliado do atual diretor, por sua vez, viu uma tentativa de desestabilizá-lo para tirá-lo do cargo. Mas vamos continuar, vamos voltar para a questão da porta giratória.
Sucessão na Vale, lista paralela de candidatos, tem nomes das alas do Haddad e de Silveirinha. A Renato fala assim, rapaz, o Conselho de Administração da Vale parece o conselho de um DCE de extrema esquerda, dentre os temas, apadrinhamento político e lacração. Faria Lula tá de parabéns. E aí, gente? Pai, que coisa é essa, né? Olha como são as decisões no Brasil. Olha como é que funciona a relação, né? Estado, empresas, mundo privado. Governo Lula, né? Do amor, democracia, Estado democrático de direito. Um incapaz de sucesso. Essa aqui também é a cara do governo Lula. Uma empresa de construção cujo dono e administrador é um homem interditado judicialmente por problemas mentais. E a matéria disponibiliza um vídeo da audiência com o juiz, mas não vou dar play, são mais de 5 minutos, né, ele conversando com o juiz. Você vê que ele não bate muito bem na cabeça. Mas enfim, esse rapaz que tem seus problemas, ele conquistou 201 milhões de reais em 14 contratos assinados somente neste ano com o governador do Piauí. O governo do Piauí, né, chefiado por Rafael Fonteles, do PT. Tem que ser do PT, né? A empresa chama-se Construtora Rosacon, tem sede em Teresina, capital social de 7 milhões de reais, desde 2022. Ela pertence integralmente a Ayrton Hermes Fontinelli Rego Júnior. Ele tem 37 anos, chegou a cursar 2 faculdades, nunca concluiu nada, foi interditado em 2017. Nas redes sociais tem dificuldade de se comunicar. Segundo o documento da Junta Comercial do Piauí, ele ingressou na sociedade em 2018. Após ele assumir formalmente o controle da Rosacon em 2022, a assinatura digital dele foi usada para firmar contratos e aditivos da construtora. A interdição aconteceu em 2017 por um pedido da mãe. A mãe interdite meu filho, Maria Celeste. Segundo a ação movida por Maria Celeste, Ayrton sofre de transtornos mentais e comportamentais devido a coisas ruins que ele usa, né? Não use, meu filho, você vai ficar biruta. Em audiência realizada em 13 de dezembro de 2017, ele deixa o trecho abaixo, o próprio Ayrton reconhece que ele não tem capacidade de assumir os atos de sua vida civil. Aspas, eu nunca tive habilidade para dar procedência em coisa alguma na minha vida. Ainda no mesmo testemunho, Ayrton ressaltou que sua mãe é a responsável por ele, né, pelos atos da sua vida. Em decisão liminar, o juiz responsável pelo cargo interditou Ayrton e concedeu a curatela antecipada para a mãe. Ministério Público e Defensoria Pública concordaram com a decisão. A interdição de direitos é uma intervenção judicial sobre uma pessoa que seja incapaz de tomar decisões sobre a própria vida. A partir da intervenção, o interditado pode depender de um tutor ou curador, ou seja, alguém que se responsabiliza por seus atos. Mas vamos voltar. Então, o bastidor está explicando quem é o Ayrton. Porque depois a gente vai ver o Ayrton, o incapaz. O incapaz tá milionário. Não era PT, era do PT. Pode ser declarado incapaz, pessoa com dificuldade de expressar sua vontade, compreender suas decisões devido a algum transtorno mental, tudo mais, né? Enfim. Com a interdição, Ayrton ficou impedido de exercer todo e qualquer ato da vida civil, como gerir seu patrimônio financeiro, contrair casamento, assinar contratos. Ayrton ainda aguarda perícia para a concessão da curatela definitiva para a mãe. Aí, esse rapaz, com todos esses problemas, né, virou o chefe da empresa fundada por seus irmãos em 2015. 2 irmãos dele fundaram essa empresa, Antônio Felipe Marques Rego e Alana Thaisa. Enfim, a empresa nasce com capital social de 50 mil reais e a sua principal atividade era a reparação de artigos do mobiliário. Aí em 2018, Lana, a irmã dele, saiu do contrato, passou as cotas dela pro Ayrton. 4 anos depois, 2022, foi a vez do Antônio Felipe também deixar a sociedade. Repassou tudo pro Ayrton. Virou o único dono, o brabo. Também virou no papel administrador dela. Quando o Ayrton assumiu a Rosacon, a empresa já estava valendo 7 milhões. Desde que Ayrton tomou a frente dos negócios, a construtora não para de ganhar contratos com o governo do Piauí. A maior parte deles é para a reparação e manutenção dos prédios da administração vinculados à Secretaria de Educação do Piauí, Universidade Estadual, Secretaria de Meio Ambiente, da Fazenda, papapá. Neste ano, a Rosacon de Everton venceu até a licitação para a construção da sede do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e a construção do Batalhão de Choque da PM do Piauí.
Todos os 14 contratos ainda vigentes foram assinados digitalmente pelo Ayrton, o incapaz. A reportagem do bastidor, né, teve o dado da construtora. O endereço indicado não passa de um terreno cercado por um muro. Não perdeu a simplicidade, né? Não perdeu a humildade. 201 milhões em contrato. A empresa é só um terreninho com um muro. Brabo. O Ayrton é brabo. Coincidentemente, fica ao lado da sede de outra empresa do irmão Antônio Felipe, a Modular de Construções. Nas redes sociais, o Ayrton e os irmãos e a mãe exibem hábitos simples, um estilo de vida modesto, aparentemente compatível com o sucesso financeiro extraordinário da Rosacom. Na sexta, dia 2, o bastidor entrou em contato com os envolvidos. Ayrton confirmou ser o dono da empresa, afirmou que tudo está indo muito bem, graças a Deus. E aí, quando os jornalistas questionaram sobre o processo de interdição, ele desligou. Mas isso é pessoal demais. Não pergunte isso pertinho. Ligaram para a irmã dele, Ana Thaisa, confirmou que foi sócia, saiu. Quem responde é o Ayrton. E aí você questiona pela incapacidade do Ayrton. Desligou o telefone. É uma familiar, pô. Sabe, isso dói no coração das pessoas. Saber que o irmão tem problemas. Não sei por que os jornalistas estão batendo nessa tecla. Aí depois vão perguntar pra mãe. Pra mãe. Não faça isso com a mãe. Coitada dela. A dona Celeste, rapaz. Disse que na verdade ela que é a proprietária. Disse que a ligação tava ruim. Pediu um tempo pra responder. Como demais desligou. Ah, dona Celeste. E aí, pegando aqui só o bonde, a gente falou do PT. Isso aqui foi de ontem. Ex-candidata a vereadora pelo PT está entre presos em ação na Cracolândia. Janaína da Conceição Cerqueira Xavier. Líder comunitária e ex-candidata a vereadora pelo PT. O que aconteceu? A investigação aponta que ela, né, como líder importante para o funcionamento do tráfico na região. Líder comunitária. Segundo os investigadores, ela é parceira de Léo do Moinho, tido como integrante do primeiro comando. Rapaz, que onda é essa? Eu não vou falar mais nada. É o Brasil do Lula. É o Brasil de Lulinha. A porta giratória. Mas vamos lá. Vamos ainda ter mais umas coisinhas. Lula vai culpar o Campos Neto? Ou vai colocar o dedo na cara do Biden? O dólar tá subindo, né? Isso é ruim. O dólar tá subindo, é ruim. Ruim. Aí você sabe que o dólar pode gerar uma questão inflacionária. Os preços subirem. Né? Pãozinho. E aí o Banco Central, rapaz, não falou de inflação do lado da turma do Roberto Campos e do Galípolo. Falou, dólar é fator de risco, não vamos hesitar aumentar a taxa de juros. Minha nossa senhora, esses caras têm uma tara na taxa de juros. Calma, senhores, o povo tá sofrendo. A alta do dólar entrou pro balanço do cupom, né, representando um fator conjuntural que pode prejudicar a queda básica de juros no país. Ainda tá em 10,5%. Não é compatível. Você pega país, a economia que o Brasil tem, o oitavo maior país do mundo. Gente, nenhum país tem um juro tão alto quanto o Brasil. Isso é incrível. Eu não consigo entender por quê, né? É porque no passado, há 40 anos atrás, teve a hiperinflação, a gente tem que nos controlar para não acontecer de novo. É isso que mostra a ata da última reunião do Copom, né, que foi divulgada ontem. O documento do Banco Central afirma que não hesitará em elevar a taxa de juros para assegurar a convergência da inflação à meta, se julgar apropriado. Aí veja isso aqui. Veja isso aqui. Grave isso aqui na mente, porque tenho que mostrar duas coisinhas antes. Só guarde na mente. A gente vai falar do dólar aumentando. Só eu quero dar um break para falar nessa mudança, né? Oposição diz que não deve dificultar antecipação de indicação do novo presidente do Banco Central. Se o Lula quiser indicar mais cedo o Gabriel Galípolo, não tem problema. Senadores de oposição afirmaram painel, caráter reservado, não deve se colocar contra a possível antecipação da indicação do substituto do Roberto Campos Neto, somente Gabriel Galípolo. O argumento é que há entendimento sobre os senadores de que o favorito do governo, Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do Banco Central, ele já foi aceito pelo mercado. Já foi aceito pelo mercado.
E senadores também apontam que Galípolo se alinhou a Campos Neto nas últimas votações para a manutenção da taxa básica da Selic. Então tá de boa. Então tá de boa. Aí, o Guido Mantega concede entrevista. Assim como ele comentou, acho que ontem, né? Daquela questão lá da Amazonas, que são da Reuters. Sabe lá o infamando, hein? Informação da Reuters. Guidão foi... É o Guidão da bicicleta. É o Guidão. Você tem o Pokémon, né? O Marcinho Pokémon. Você tem um Guidão. Guido Mantega. Entrevista a Reuters. Aí você fala, rapaz, a Reuters foi conversar com Guido Mantega. Porque uma das três grandes, né, as três irmãs, Reuters, a PFP, quer conversar com Guido Mantega. O mercado já aceitou, né? É pra ver se o chefe do Lula também aceitam o Galípolo. Então, olha, Mantega defende Galípolo na presidente do Banco Central e vê acerto de Lula ao reduzir críticas. Lula não critica o Roberto Campos. Estamos juntos, pelo bem do Brasil. Mande o Galípolo. O mercado já aceitou o Galípolo. Eu acho que aquela foto do André Esteves falando no ouvido do Galípolo, aquela foto é sensacional. A gente já mostrou em vídeo aqui várias vezes, né? Deve ser por isso que o mercado aceitou o Galípolo. Mas antes de mostrar, eu vou botar aqui já. Que aí vocês vão entender o que eu falei, a questão ali do dólar. Só para vocês ficarem com raiva aqui agora. Copom está pronto para puxar o gatilho. A nota não é sobre a ata do Copom, não. Essa matéria é outra. Quem diz isso é o economista do Itaú. O mesmo Itaú que ontem o Brasil ficou sabendo, e o mundo, que tem lucro de 10 bilhões. Uma alta. Se sua vida tá mais difícil, você é um fracassado. Você não sabe trabalhar direito. Aqui, ó. Aprenda a trabalhar direito com os campeões nacionais. Meu amigo. Rapaz. 15% de alta. 10 bilhões de lucro. Rapaz. Será que a turma do Itaú tá torcendo pro dólar subir? Será que a Faria Lima tá preocupada? Será que os rentistas da Faria Lima estão preocupados com alguma coisa? Nada, né? Já sabe que vai ter o Galípolo, já foi aceito, é tudo nosso, nada deles. E só para lembrar vocês, como é que o Galípolo surge no debate público? Atlas, janeiro de 2023. O primeiro Atlas de todos. Você vê aqui nele, né? Bonitinho. Capítulo 6, Relações Internacionais, moeda comum. Tinha começado o governo Lula. No primeiro dia do governo Lula, já tinha notícia. Brasil e Argentina vão trabalhar por moeda comum para o Mercosul. Confusão. Quem deu com a liga nos dentes foi embaixo da Argentina. Aí vem, né? Brasil e Argentina estão se preparando para uma moeda comum. Isso é no Financial Times. Moeda única para exportações do Brasil e Argentina levanta apreensões. A turma tá assim, Boric diz que moeda comum do Haddad é interessante, mas exige longo debate. Aí foi passando, né? E aí, a gente relembrou que esse assunto que apareceu aí... Não. Esse assunto que apareceu nos primeiros dias do governo Lula não era algo tão novo. Na época a gente fez, não sei se chegou a ser um dossiê, mas tá ali, ó. Lula defende criação de moeda para América Latina. Não tem esse negócio de depender do dólar. Lula falou isso daqui em 30 de abril de 2022. Na época eu falei, rapaz, que história é essa, Lula? Ó você aí, viu? E aí, 30 dias antes, e aqui que nasce o Gabriel Galípolo, ele e o Haddad escreveram juntos. Não duvido que o Haddad escreveu isso daqui. Isso aqui foi o Galípolo. Criação de moeda sul-americana pode acelerar a integração regional. Aí tá lá falando. E aí a gente lembrava que você pega o documento oficial, Foro de São Paulo, lá em Manágua, né? Consenso da Nossa América. Nem tem que abrir aqui. Uma das pautas é exatamente o quê? A moeda comum. Tem que ter a moeda comum para entregar nas pautas do Foro de São Paulo. É daí que vem o Galípolo, o homem que o mercado já aceitou, né? Parabéns, Galípolo. Meu Deus do céu. Governo cumprirá o arcabouço, custe o que custar. Então a gente já viu, né? Do que depender do Banco Central, você vai pagar mais
juros para banco, porque a Selic não vai cair porque o dólar está subindo. Se depender da turma do Haddad, o governo vai cumprir o arcabouço, custe o que custar. O perfil Tatu no Toco não é um perfil de direita. E ele diz, ó, só para deixar claro, o custo que ele tá falando é você. Então assim, tiver que ser, a gente vai seguir o arcabouço. A gente vai cortar o que tiver que cortar. Ou seja, benefício para a população. Aí vem o Davi Decache. Esse daqui realmente de direita não tem nada. Ele é assessor para assuntos econômicos do PSOL. Custe o que custar é igual a rebaixar drasticamente os pisos da saúde e educação, precarizar a Previdência Social, BPC, nada como sacrificar os direitos básicos para manter o equilíbrio das contas públicas. Esse é o Brasil de Lula. Secretários que estão em ministérios e depois vão para a iniciativa privada trabalhar com o que eles trabalhavam no ministério. Indicações que passam pela opinião do mercado. Sim, eu fico perguntando, qual é o plano de Lula pro Brasil? Ainda que beleza, o Galípolo aí, o mercado guarda o Galípolo. Não, ok. Mas qual é o plano de Lula pro Brasil? O Banco Central, ele tinha que estar conectado a um plano maior para fazer a economia andar para frente. Mas não, parece que só quem tá feliz com o Banco Central é o Itaú e a Faria Lima. Lula anuncia a expansão do pé de meia. Dia 2. Aí dia 5. Governo Lula congela verbas do pé de meia 3 dias após anunciar a expansão do programa. A gente vai conquistar o déficit zero a todo custo, né? Vamos cortar no programa social. É só marketing. O governo Lula é só marketing. Ele dá, ele tira. Produção científica cai pelo segundo ano consecutivo. O que o governo Lula entregou pro Brasil? Nada. Óbito de indígenas por omissão do poder público crescem sob Lula. Aumento foi 30% em relação a 2022. Com mais de 11 mil focos, mês de julho registra recorde de queimada na Amazônia em 2 décadas. Rapaz, recorde na Amazônia. E a Greta não aparece. O Mark Ruffles. O Leonardo DiCaprio. Nada. Aí vem lá, ó, leite. Aí o governo lá fez muita propaganda e pouca ajuda chegou pro Rio Grande do Sul. É mesmo, governador? Quem poderia imaginar, né? Mas pai é quem cria. Tu votou no Lula, tu fez campanha pra ele, agora tu aguenta. Tu é cúmplice. Esse é o Brasil do Lula. Aí quando você acha que não tem pra onde piorar? Kamala é melhor candidata para o mercado do Brasil. Para executivo, eleição de Trump pode pressionar mais a inflação e juros. Formada em finanças e marketing pela NYU Stern School of Business, responsável pelos investimentos offshore da Criteria. Nossa. Obrigado, Faria Lima. A Faria Lima. O que seria do Brasil sem a Faria Lima? Obrigado. Gente, aqui, ó. Kamala Harris é a candidata da Faria Lima. Eu repeti, mas eu falo de novo. Vocês não são liberais. Vocês não são liberais. Ele é liberal. Vocês não. Vocês não. Aí você vê. O PCO é mais sensato do que a Faria Lima. Faria Lima torce pela Kamala Harris. O PCO pelo menos prega o voto nulo. A disputa democracia versus fascismo é uma farsa. O PT deveria abandonar essa tese. Rui explica. Lá vai o Ruizão. O PT atua com as seguintes coordenadas. Democrata versus fascista, né? Obviamente o democrata é o Biden, o fascista é o Trump. Essas coordenadas não são reais. O mundo não caminha para o imperialismo restabelecer a plena democracia contra as ditaduras. Não há nada como isso. Isso que foi feito vagamente em algum momento não tem nada a ver, né? Vagamente deve estar falando o apoio que o Biden deu pro Lula. O imperialismo age de forma tão antidemocrática quanto a extrema-direita. A Pimenta tá falando, né, irmão? Não dá. O Biden não dá. O Trump também não dá, mas o Biden não dá, Lula. Faz só alguma coisa, irmão. Mas tá aí mais um pedacinho do governo Lula. Aí você vê, né?
os projetos de lei que avançam, as propostas que são prioritárias para o governo Lula. Você pega o caso da MP, que a gente falou já lá mais cedo, porque foi um caso bem emblemático. A MP aí que acabou por ajudar os irmãos Batista. Até quando vai ser isso? Até quando o Brasil vai funcionar dessa forma? É o eterno processo do que? Da porta giratória dos campeões nacionais? E, não tem como dar certo um país desse, né? Infelizmente não tem como dar certo. Espero que o Lula tenha um pouco mais de sabedoria aí na hora de cuidar do Brasil, porque a coisa não tá muito boa não. Mas é isso. Por hoje, ficaremos por aqui. Igual do meu trabalhinho, quiser me mandar um pouco mais, passando no canal, tem um botão de valeu, tem um pin na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpen.com.br, onde estamos registrando tudo e possivelmente sinto que pelo clima que tá na imprensa, você teve muita coisa de Datena, Nunes, Bolsonaro, Marçal, Tabata não vi quase nada, Boulos. Acho que começou para valer a eleição agora. Vai ter debate, né? Agora já também, acho que dia 8 já, depois de amanhã. Ou amanhã já, nem sei agora. Mas enfim, acho que começou. Agora começou, acho que possivelmente eleição vai ser um assunto que cada vez mais vamos começar a falar em vídeo, porque é que vai acabar pautando a imprensa, grande parte do debate público. Mas eu espero também não deixar para trás esses outros assuntos, porque, pelo amor de Deus, né? A gente pode não salvar o Brasil, mas a gente pelo menos tem que entender por que o Brasil tá dando errado. E quando a gente voltar em 2027, para pelo menos saber onde estão os principais problemas. E é isso. Compartilhe, volte amanhã e eu te deixo aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!